Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria, estamos mais uma vez nesse domingo na presença de Deus para o nosso culto. E todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E esse primeiro momento do nosso culto é dedicado à adoração. Não sei se todas as vezes todos têm a boa noção do que é adorar a Deus e como isso é importante. E eu, nesses dias, li aquele texto em João, no qual Jesus diz que Deus busca adoradores. Ele se alegra com a nossa adoração, com o nosso louvor. E eu vou ler os 4 primeiros versículos do Salmo 78. Nesses versículos a gente descobre umas coisas bem interessantes. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. É muito legal a gente ler esse texto e ver que a gente tem essa responsabilidade de contar as nossas experiências com Deus para as gerações futuras. E quantas pessoas na nossa igreja estão na igreja porque ouviram a palavra do Senhor de outras pessoas da geração anterior. E assim a igreja prossegue, pregando a palavra e os seus membros contando as maravilhas que Deus tem feito. Assim, nós queremos então iniciar o nosso culto adorando ao Senhor. Pai amado, Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, e nós engrandecemos o Teu nome, porque Tu fazes maravilhas, Senhor, porque Tu és Salvador, Criador, Tu mandaste o Teu Filho para nos redimir. Engrandecido seja o Teu nome, a Tua santidade nos constrange. O Teu poder é imensurável. O Teu ser é um mistério para nós. E por isso nós Te adoramos. Por isso nós nos prostramos. Por isso nós dizemos que só Tu és Senhor. Amém. Nós teremos agora uma canção de exaltação ao Senhor. E é nesse espírito de glorificação ao nome do Senhor que nós vamos acompanhar essa música com o nosso grupo e vamos expressar a nossa alegria. Vamos cantar junto, mesmo estando assim distantes uns dos outros, estamos unidos numa só fé. Adoremos ao Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória
encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar. no meio Dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. vem louvar, Vem louvar. vem louvar, Vem louvar. vem louvar, Vem louvar. vem louvar, Momento da confissão de pecados. Nós adoramos a Deus e a santidade de Deus nos incentiva a sermos santos também. E para isso nós confessamos as nossas falhas porque somos imperfeitos. Para este momento nós vamos ler no Salmo 25, os versículos de 4 a 7. Salmo, no livro dos Salmos, o Salmo 25, de 4 a 7. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Agora, você pode pausar o vídeo e ter o seu momento íntimo, particular com Deus, de confissão de pecados. Confesse a Ele e nós vamos ver logo mais na mensagem como é importante o arrependimento. Você ter em mente aquilo em que você pecou e colocar diante de Deus. Ele é um Pai amoroso, bondoso, pronto para perdoar. Confessemos os nossos pecados a Deus. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não deu
diferente foi o meu viver. Tranquilo, calmo, sem lutar por ti. Devendo estar muito firme no labor. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, viemos, Senhor Deus, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor venha nos perdoar, nos libertar e nos restaurar, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, venha estar nos perdoando o que nós temos feito, o que temos deixado de fazer, o que temos pensado em fazer, Senhor. Que o Senhor venha nos libertar, nos restaurar, purificar o nosso coração, Senhor. A Sua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos libertar de todo o pecado, Senhor. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos deixar um texto com os irmãos e as irmãs como uma declaração da graça. E nada melhor do que mostrarmos o exemplo de Jesus Cristo. E por isso nós vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é nesse espírito de glorificação ao Senhor que nós vamos participar agora do louvor. 2 canções, e vamos entoar com alegria esses louvores ao nosso Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplande
Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Só as vozes. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Irmãos e irmãs, esta é a liturgia da palavra, momento no qual vamos refletir sobre a palavra do Senhor e rogar ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por estarmos na Tua casa, por estarmos prestando culto a Ti. E pedimos, ó Deus, que neste momento a Tua palavra, seja viva e eficaz. E que ela, ó Deus, venha de encontro às nossas necessidades pela ação do Teu Espírito. Em nome de Cristo. Amém. Nós vamos fazer a leitura no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 17, do primeiro versículo ao versículo 7. E depois vamos ler também alguns versículos no livro dos Salmos. Êxodo 17, de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse:
dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E nós vamos ler também no Salmo 78, os versículos de 14 a 16. Salmo 78, de 14 a 16, e diz assim: guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Palavra do Senhor. Não é sobre esse texto que eu vou pregar sobre o texto do Novo Testamento, mas eu só queria registrar essa passagem bíblica, e Deus, mais uma vez, faz uma verdadeira maravilha no deserto, fazendo com que brotasse água da rocha. E o que eu quero salientar é que muito tempo depois, esse feito de Deus, essa maravilha realizada por Deus, é lembrada pelo povo nas suas canções, nos seus poemas, nos seus salmos. O Salmo 78 é um salmo muito grande. Convido você a ler. E ele faz uma espécie de um resumo da história de Israel, quando Deus libertou o seu povo do Egito, lembrando de todas as maravilhas que Deus havia feito, inclusive essa de matar a sede do seu povo. Mas nós vamos ler no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, dos versículos 23 a 32. Evangelho segundo Mateus, 21, de 23 a 32. Preste bem atenção na leitura desse texto. Perceba os detalhes. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, pensando o seguinte:
Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos que é dos homens, temiam o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Palavra de salvação. Nós temos nesse texto que nós acabamos de ler, em Mateus, uma discussão sobre autoridade. E no original, essa palavra, como também na nossa língua, é uma palavra muito ligada à questão do poder. Quem tem autoridade, tem poder. Infelizmente, não é incomum assistirmos pessoas que se valem da sua autoridade para humilhar pessoas, para burlar as leis e para conseguir vantagens. Aqui no Brasil, e nós temos exemplos aí muito recentes disso, aqui no Brasil a gente tem o que nós costumamos chamar de carteirada, né? Quando a pessoa tem certa autoridade, ela quer se valer disso para conseguir vantagens. E hoje no Brasil há uma disputa muito grande sobre a autoridade. Quem manda mais? Qual dos poderes? E há também autoridades religiosas, que muitas vezes se aproximam também dos poderosos para conseguir vantagens. Esse era o problema ali. As autoridades religiosas queriam saber de Jesus se ele tinha alguma autoridade. Quem tinha dado autoridade para ele? E é a partir disso que nós vamos analisar um pouquinho o nosso texto. Mas antes eu queria fazer uma observação. E eu já falei isso várias vezes. Jesus disse que ele não era deste mundo. E não era mesmo. Mas não no sentido de ser alienígena. Jesus não era deste mundo porque a ordem do reino de Deus, ela é totalmente diferente da ordem do nosso mundo. E, portanto, por causa disso, a gente pode dizer que Jesus, na perspectiva do mundo, ele era um desajustado. Ele era realmente um desajustado. E quando a gente pergunta por que Jesus foi condenado e morto na cruz, existe uma resposta, vamos dizer, teológica, doutrinária, e a gente diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E isso está absolutamente certo. Só que tem um detalhe. Tendo em vista o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava, é praticamente impossível imaginar
que ele poderia sobreviver no contexto que ele viveu. Jesus, tendo em vista o mundo em que ele viveu, ele era realmente um fora da lei. E ele foi condenado em grande parte porque ele falava coisas que as autoridades da época não podiam suportar. Vamos analisar um pouquinho o nosso texto, rapidamente. Onde se passa a cena? No templo, lugar sagrado, lugar cheio de autoridades. Quais são os personagens que ali estavam? Jesus, é claro. O que ele estava fazendo? O texto responde, ele estava ensinando, ele estava passando o seu ensinamento para as pessoas. Outros personagens da nossa cena, os principais sacerdotes, ou seja, os mais graduados, os que tinham mais autoridade. Existiam muitos sacerdotes no templo. Existiam os mais graduados e os menos graduados. Diz também que lá estavam os anciãos do povo. E esses homens mais velhos tinham uma autoridade notória por terem vivido mais. Era uma autoridade natural naquele contexto. Obviamente que não era qualquer pessoa idosa que era considerado um ancião com autoridade religiosa. Somente aqueles que tinham prestígio e pertenciam a uma certa classe social. Final do versículo 23, tem as duas perguntas às quais eu me referi há pouco. Então eles perguntam para Jesus, com que autoridade você faz as coisas que você faz? E a segunda pergunta, quem te deu essa autoridade? E como sempre, as respostas de Jesus eram geniais. Jesus responde com outra pergunta. Jesus responde colocando-os contra a parede, citando João Batista. E o texto já foi claro, eu não preciso repetir como ele usou a figura de João Batista. E a resposta dele também vem através de uma parábola muito simples. E eu também não preciso repetir aqui, uma coisa muito simples, né? 2 filhos, um dono de uma vinha, fala para um filho, vai trabalhar, ele fala que vai, mas não vai. O outro fala que não, mas se arrepende e vai. E a pergunta é óbvia. Quem fez a vontade do Pai? E eles responderam, o segundo filho. E a resposta estava certa. E eles não perceberam que eles caíram numa armadilha. Porque na parábola, os 2 são filhos do mesmo pai. Então, nessa parábola, ele não está falando de judeus e gentios. Ele está falando de judeus. Só que esses judeus que se consideravam autoridade, diziam ser fiéis a Deus, mas na verdade não eram. E, no entanto, aqueles que as autoridades, chamavam de pecadores, esses muitas vezes se arrependeram, se converteram e passaram a seguir a Jesus, como o caso de Zaqueu, por exemplo. Quando Jesus diz que publicanos e meretrizes estarão na frente deles que são autoridades no reino de Deus, isso deve ter deixado aqueles homens muito chateados. E é por isso que eu disse há pouco que a vontade de matar Jesus foi crescendo na medida
em que ele transmitia a sua mensagem. Vejam que Jesus desvia o foco da discussão. Aquelas autoridades religiosas queriam conversar sobre autoridade, e Jesus desvia o foco. Jesus passa a falar sobre algo que é fundamental se a gente quiser alguma coisa em relação a Deus. Quem tem prioridade com Deus é quem se arrepende. Quem tem prioridade com Deus é quem se apresenta a Deus com as mãos vazias. Quem tem prioridade com Deus é aquele, como diz a canção, que diz: Senhor, eu preciso de Ti. É aquele que se arrepende e que está pronto para obedecer. Essa discussão inútil de quem tem autoridade, Jesus não entrou nessa. Jesus desvia o foco e dá prioridade para quem se arrepende. Como ele disse em outras parábolas, ele não veio para os perfeitos. E essas autoridades religiosas se sentiam perfeitos. Como talvez hoje, autoridades religiosas ou não, se sintam por cima. E isso é um engano, porque para Jesus quem vale mais é quem serve. Por isso nós precisamos aprender com Jesus. Porque Jesus nos ensina que o arrependimento é o caminho para a comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus, através da sua palavra, nos ensine a humildade. A humildade que Jesus tinha para conviver com pessoas que toda a sociedade chamava de pecadoras. Para ele, eram seres humanos, também participantes do reino de Deus, caso se arrependessem. E é isso que devemos praticar entre nós, nesse mundo que a gente vive tão dividido por marcas, por rótulos, por ideologias e até pela religião. É preciso aprender com Jesus a lição do amor. Que Ele nos abençoe. Amém. Depois de ouvirmos a palavra do Senhor, temos agora esses dois momentos tão importantes: a intercessão e a dedicação, o ofertório. Nós vamos interceder agora e são diversos os motivos. Espero que todos estejam acompanhando, né? No grupo de WhatsApp da igreja, ali são colocados nomes, situações, pedidos de oração. E é o momento agora de nos lembrarmos desses pedidos de oração. Quero pedir também a oração em favor da família do reverendo Avelino Gomes Ribeiro, que faleceu na sexta-feira. Ele era pastor já jubilado do nosso presbitério. Vamos orar pelos seus filhos, netos, bisnetos, pelas suas irmãs, enfim, pela sua esposa, por todos os familiares que estão, obviamente, entristecidos neste momento. Nós nunca podemos nos esquecer, né, dessa situação que estamos vivendo, essa corrida em relação aos testes das vacinas, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, do transporte, as pessoas infectadas, os enfermos, os hospitalizados, as famílias enlutadas, enfim, vamos lembrar de tudo isso. Lembrar também dessas questões importantes de meio ambiente que têm afetado
regiões importantes no nosso país. Oremos também pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Você agora pode pausar o vídeo e ocupar o tempo que você achar necessário para a sua oração de intercessão, e certamente você tem pedidos aí particulares também, quem sabe familiares. É hora de colocar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor em oração, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, agradecemos por mais um dia de vida, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, neste momento, colocamos a vida de todas as pessoas que estão com pedidos de oração. Pai, o Senhor conhece cada coração, cada pessoa, cada pedido, Pai. O Senhor supra as necessidades, ó Pai, e faça a Tua vontade e Teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai, te peço pelos profissionais de saúde, Pai, que estão lidando com a doença, lidando com todo esse caos que está no mundo, ó Pai, que o Senhor continue protegendo eles, ó Pai. Seja também com as famílias que perderam seus entes queridos, ó Pai, estão enlutadas, que o Senhor esteja confortando e consolando, ó Pai, a todos, e que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, e é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos agora para o momento do ofertório, e nós temos reafirmado a necessidade que a igreja tem de permanecer fiel em relação às suas contribuições, e por causa desse nosso momento de exceção, as contribuições, pelo menos na sua maioria, têm sido feitas diretamente pelo banco, e por isso nós temos colocado a informação da conta da igreja neste momento, para que você possa fazer a sua contribuição. E esse é um momento especial, nós vamos ter uma outra canção, momento especial de dedicação. Você dedica os seus bens, parte dos seus bens, dos seus recursos, mas você dedica a vida, dedica o seu tempo, dedica os seus talentos. Nestes dias, de culto feito assim, dessa outra maneira, o culto só tem chegado até vocês por causa do talento de várias pessoas, das pessoas da música aqui, das pessoas que vêm fazer a gravação, mesmo a gente não tendo recursos assim profissionais, é a dedicação de parte do povo de Deus que faz com que o culto aconteça. E isso é que se chama dedicação. E todos nós temos a oportunidade de dedicar os nossos dons e os nossos talentos para que Deus use, para que Deus multiplique, para que Deus coloque isso a serviço das pessoas que necessitam. Vamos então agora cantar e vamos nos dedicar ao Senhor neste momento do ofertório. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem Tu és. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem Tu és. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem Tu és.
Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Tu és santo, tu és santo.
Nos aproximamos agora do final do nosso culto e eu queria deixar com vocês os versículos 12 e 13 do capítulo 2 de Filipenses. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Guardem bem isso, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que Deus dirija a vida de vocês nesta semana que inicia. Que levemos conosco a paz de Deus. Temos mais uma canção, vamos participar cantando, entoando ao Senhor e nos despedindo deste culto com a certeza de que Deus caminha conosco. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.